Olá, tudo bom? Eu sou o professor Ronaldo Pontes e aqui no EduWork nós estamos fazendo uma série para comentar sobre as responsabilidades e como nós podemos melhorar os problemas que os grandes escândalos como o da Americanas e o possível problema também da Ambev, como que a gente pode, como sociedade, melhorar. E para isso nós estamos numa série olhando essas responsabilidades. No primeiro capítulo, nós falamos sobre a responsabilidade do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. No segundo capítulo, falamos sobre a responsabilidade, os conselhos de contabilidade, tanto federal quanto os conselhos regionais de contabilidade, qual que é a função e o que eles podem fazer. E no vídeo de hoje, vamos tratar sobre a responsabilidade das auditorias. Então, vou deixar aqui embaixo nas descrições o link para os vídeos anteriores, se você não viu. Vamos ao vídeo de hoje. Diante de tudo que nós estamos acompanhando na mídia, com relação à questão da Americanas, cujo rombo já está em mais de 40 bi, e também a possível questão colocada aí pela concorrente da Ambev, sobre problemas fiscais que a Ambev tem lá na Zona Franca de Manaus. Então, seguindo aqui, eu queria primeiramente colocar para vocês que nós temos dois tipos de auditoria: auditoria interna e auditoria externa. Gostaria primeiro que a gente analisasse a questão da auditoria interna. No caso da auditoria interna, ela é realizada por funcionário da própria empresa, e ele é subordinado, então, à direção da empresa. Ele segue as normas e procedimentos internacionais de auditoria interna. A intenção dele é garantir, então, o cumprimento dos regulamentos e normas, políticas internas e práticas de governança, né? Revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis e financeiros e operacionais. Contábeis, financeiros e operacionais. Bom, então, essa auditoria interna, ela tem um papel preponderante para que a gente possa mitigar essas possibilidades de fraude ou erro que podem ter ocorrido aí no caso principalmente da Americanas, né? Então, a função da auditoria interna, ela está muito baseada, então, em garantir, então, que as informações que vão ser divulgadas seguem procedimentos e controles internos bem rígidos, de governança, né, corporativa, que possa dar, então. Então, a auditoria interna é muito focada nos processos internos. Ele procura identificar as fragilidades dos processos e implementar ali ações corretivas para mitigar possíveis riscos de fraude ou erro. Bom, então, por estar subordinada à alta administração, né, a auditoria interna, numa possibilidade de fraude, provavelmente, ou ela está conivente, ou a alta direção conseguiu esconder isso da auditoria interna. Mas é função dela procurar essas evidências. Agora, quando a gente fala da auditoria externa, ela é realizada por auditores independentes, que não estão subordinados à alta direção. E ela tem que emitir um parecer e dar a sua opinião sobre as demonstrações apresentadas. Então, ela precisa assegurar que as demonstrações financeiras representam adequadamente a posição financeira e patrimonial da empresa. Por quê? Porque o mercado, os bancos, os acionistas, eles tomam as suas decisões baseada nessas demonstrações e também baseado na credibilidade que a auditoria externa dá aos números dessas demonstrações. Então, toda empresa de grande porte, ela é obrigada a submeter as suas demonstrações financeiras à auditoria externa, e aos auditores externos são registrados, inclusive para as SAs, né, são registrados na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários. Então, o objetivo da auditoria externa
nada mais é do que transmitir segurança aos acionistas, bancos, fornecedores, quanto à fidedignidade dos dados apresentados. Então, com relação a Americanas, ao caso Americanas, né, como que 40 bi ficaram escondidos dentro das demonstrações. Bom, seguindo então, agora focando principalmente na auditoria externa, eles então, como já falamos, eles são registrados na CVM, eles têm que cumprir as normas que a CVM edita, né, e publica, eles têm que seguir também a Lei 9.295, que trata ali da profissão contábil, eles têm que seguir a regulamentação profissional tanto do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e as orientações técnicas do Instituto de Auditores Independentes do Brasil, IBRACON. Então, nós temos aqui vários órgãos, autarquias, que regulam a auditoria externa, que procuram dar uma fidedignidade aos pareceres que a auditoria externa publica. Então, para tentar regular a auditoria externa, né, a CVM, por exemplo, tem a Resolução 23, e toda a auditoria, ela anualmente tem que encaminhar uma relação de todas as empresas auditadas e qual o percentual que essa auditoria das empresas realizada representa da receita da empresa de auditoria como um todo, para ver a relevância e a importância que cada empresa auditada tem no faturamento. Ou seja, é uma forma de regular as auditorias. Além disso, a auditoria externa, ela tem também que passar por um controle de qualidade externo. A cada 4 anos, os papéis e a auditoria externa realizada pelas empresas passa por um controle de qualidade onde outro auditor de outra empresa vinculada à CVM, registrada na CVM, então, examina os trabalhos realizados pela auditoria. Então, há um controle de qualidade externo das empresas de auditoria. As empresas de auditoria, né, os auditores, eles passam por uma qualificação técnica, eles precisam fazer uma prova específica da CVM para poder fazer auditoria. E essa prova afere a capacidade técnica dos auditores, né? E, além disso, eles são obrigados a um programa de educação continuada. Eles não podem parar de estudar, de avaliar, de olhar, né, a evolução da contabilidade dos processos de negociação entre empresas e, por exemplo, essas questões que agora vêm à baila, né, de como a Americana conseguiu esconder toda essa operação de antecipação de fornecedores, tudo isso trabalha na educação continuada. A cada evento desse, eles precisam, então, se aprimorar para poder evitar essas questões. Bom, falando, então, da resolução da CVM número 23, que é de 25 de fevereiro de 2021, ele traz algumas questões importantes sobre a forma da auditoria externa, né? Então, no exercício de suas atividades, no âmbito do mercado de valores imobiliários, o auditor independente deve, adicionalmente, indicar com clareza e enquanto as contas ou subgrupos de ativo, passivo, resultado e patrimônio líquido que são afetados pela adoção de procedimentos contábeis conflitantes com os princípios fundamentais de contabilidade, e sempre que emitir relatório de revisão de informações intermediárias ou relatório de auditoria adverso ou com ressalva. Ou seja, a CVM, ela então diz o seguinte: quando a auditoria descobre algum fato que interfere nos números, nos valores de grupos e subgrupos, de contas e subcontas, do balanço patrimonial e da demonstração de resultados de exercício, ela precisa demonstrar o efeito disso nas demonstrações. Então, aqui cabe, né, a pergunta se a empresa de auditoria
tanto da Ambev quanto da Americana, sabiam do que estava acontecendo, se elas omitiram o fato, então, é claro que, na revisão da documentação da auditoria, que as auditorias são obrigadas a manter sob guarda os papéis de auditoria, né? Os documentos que geraram a partir da auditoria, então, através da revisão desses papéis, provavelmente poderá saber se a auditoria tinha ciência ou não. Ou seja, se nos testes de auditoria ela conseguiu identificar o problema, ou se a companhia conseguiu camuflar isso e esconder isso da auditoria. Então, a responsabilidade, né, da empresa de auditoria terá que ser averiguada também, se ela foi negligente, né, ou se ela efetivamente trabalhou em conluio. Aqui a gente não quer afirmar nada, a gente está simplesmente trazendo essas questões para que a gente possa, então, melhorar essas informações, melhorar o processo das demonstrações que são publicadas, em que nós, como sociedade, tomamos decisões baseadas nessas informações. Então, o auditor independente ele pode ser também advertido, multado e ter até o seu registro suspenso ou cancelado junto à CVM, sem prejuízo das sanções legais cabíveis quando identificar que realizaram auditoria inepta ou fraudulenta, falseando dados ou números e sonegando informações que sejam que deveriam ter sido revelados. Então, há de, neste momento, avaliar os papéis de trabalho da auditoria que auditou a Americanas. Daqui a pouco nós vamos revelar também quem são essas, qual é essa empresa. Bom, seguindo aí a questão da auditoria externa, os papéis de trabalho. Então, os papéis de trabalho constituem a evidência do trabalho executado e o fundamento da opinião, do auditor. Então, é em cima desses papéis de trabalho que a auditoria vai efetivamente trabalhar o seu relatório, né? O seu parecer da auditoria. E, segundo a norma brasileira de contabilidade, T11, ela fornece as normas para execução do trabalho de auditoria. Destaquei algumas questões, como estudo e avaliação dos sistemas contábeis e de controle interno, aplicação dos procedimentos de auditoria para avaliar se os números estão corretos, documentação de auditoria. Esse, então, deixei em destaque, porque essa documentação pode revelar alguma coisa. A questão da amostragem, então, a gente também tem que entender que a auditoria externa não refaz a contabilidade como um todo, ela avalia os procedimentos de contabilidade através de amostragem, levando em consideração o grau de risco que cada conta ou subconta ou grupos de conta pode trazer para a informação e também avaliando as estimativas contábeis. Então, os papéis de trabalho, eles podem revelar muito sobre o que aconteceu na Americana e como foi o andamento da auditoria externa naquele ano. Ela emitiu um parecer em 2021, tanto da Ambev quanto da Americana, e provavelmente já deve estar trabalhando com a contabilidade de 2022, apesar da publicação ainda não ter sido feita e nem a auditoria ter dado o parecer de 2022. Agora, a gente precisa deixar claro também, e isso fica patente ali no parecer de auditoria, que está ali a função da auditoria, que é examinar os demonstrativos financeiros do período, elaborada sobre a responsabilidade da administração das companhias, ou seja, quem é responsável por apresentar os números à auditoria? É a própria administração da companhia, junto com a sua controladoria. Agora, qual que é a responsabilidade da auditoria?
a responsabilidade, então, é expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Seguindo dentro do parecer da auditoria, né, tem o seguinte: a empresa de auditoria ela é responsável pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião exarada ali pela auditoria. Então, eles também colocam claro que eles vão exercer um julgamento profissional e mantêm o ceticismo profissional ao longo da auditoria. Então, além disso, no parecer fica escrito: identificamos e avaliamos os riscos de distorções relevantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro. Planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respostas a tais riscos, bem como obtemos evidências de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião. Então, da forma como descreve no parecer da auditoria, da Loja Americana e da Ambev, esse texto é claro lá nas duas, no parecer das duas empresas, né? Eles mostram ali que eles avaliaram os riscos de distorções. E a pergunta é: será que não viram nada? 40 bi na Americanas? Então, é lógico que também eles colocam o seguinte: o risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que a proveniente de erro. Porque se a contabilidade está errando, provavelmente nem a contabilidade está vendo que está errando, não entende o erro. E aí a auditoria fica muito mais fácil, claro, para a auditoria ver. Já na questão da fraude, não. Porque na fraude há a intenção de fazer. Então, as auditorias, né, terão que ser agora avaliadas, principalmente na avaliação dos papéis de trabalho, para ver até em que nível isso que aconteceu na Americanas foi erro ou foi fraude. Então, isso é importante. Agora, para finalizar o capítulo de hoje, né, eu trouxe aqui, então, as 4 principais empresas de auditorias do Brasil, as 4 grandes empresas de auditoria do Brasil, que é a Deloitte, a Ernst Young, a KPMG e a Price. Ambev e Americanas, todas as duas empresas que pertencem ao trio, são auditadas pela Price. Esta é uma outra questão também que deve ser avaliada, né? Porque a Price é a empresa que audita as duas companhias. Então, a nossa intenção aqui no Eduor é trazer luz, é trazer para o público o que está acontecendo, levantar quais são as responsabilidades e, com isso, gerar um debate que possa aprimorar o sistema de controle das demonstrações financeiras para que a gente possa poder dar ainda mais credibilidade a essas informações. Se você está gostando das nossas séries sobre os escândalos da Americana e da Ambev, compartilhe, comente, divulgue, né? Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.